Falando contigo sobre sabedoria aqui, mais uma vez, Salomão Academy, Anderson aqui, e eu quero falar especialmente hoje sobre um negócio chamado boca. Isso aí mesmo, boca. Nós temos que aprender a controlar a nossa boca. Fala que é preferível, um preceito de sabedoria bíblico, que é preferível nós mordermos a nossa boca do que falarmos uma bobagem. A grande questão toda, quando a gente se depara e a gente conversa sobre a boca, sobre esse instrumento que Deus nos deu, e ele é um instrumento na realidade mesmo. Ele é um instrumento que é usado para cantar, então a gente consegue fazer. Eu acho interessante os caras que conseguem fazer um negócio chamado beatbox. Nunca ia conseguir fazer aquele negócio na vida. Mas a boca, na realidade, ela é uma ferramenta de crescimento. Deus nos deu a boca para crescer. Nós usamos ela para destruir. E a grande pergunta que eu quero começar hoje, aqui nesse vídeo, é falando como você tem usado a sua boca. E aí você pode pensar um monte de bobagem, que eu acabei de falar agora aqui, como usar a boca, e você com a sua mente maliciosa e pervertida já pensou em um monte de bagaceirice. Ou você pode pensar comigo a seguinte questão. Se existe um princípio de sabedoria de como eu usar a minha boca, quer dizer que existe um propósito para ela. Exatamente isso. Existe um propósito para a nossa boca. Porque ela foi criada com um propósito não só de alimentar, mas de falar. E quando nós falamos, nós estamos expressando não somente aquilo que é algo da nossa mente, nós estamos expressando a nossa essência. E quando nós expressamos a nossa essência, já muitos falam, né, que reverbera, existe uma energia no falar. E isso é bíblico, porque a palavra de Deus fala que a boca ela tem um poder de construir e destruir. Então nós temos no poder da palavra, no poder da boca, isso. Agora, muitas vezes o que acontece é, quando tem uma coisa ruim, a nossa boca, ela fala algo ruim. Quando tem uma coisa que a gente não gosta, a gente vai e fala. Não tem problema até falar o que não se gosta, porque é uma parte da nossa humanidade de expressar a nossa vontade, o nosso querer. Mas a grande questão é, se tem uma pessoa falando, e eu estou escutando, e eu sei que a pessoa está errada, por que eu vou falar para a pessoa que ela está errada? Se ela não é um amigo próximo, se ela não é alguém que eu quero bem, então, como um familiar, eu estou me referindo a isso, se ela não é... Porque depois também eu acabo dizendo um monte de coisa que não agrega em nada. Porque nós entendemos que nós temos domínio sobre a nossa boca e nós falamos o que nós queremos. Mas quando nós falamos o que nós queremos, nós não percebemos o que isso gera. Porque toda vez que eu uso a minha boca para falar coisas ruins, eu estou trazendo uma realidade sobre a minha palavra, sobre a minha mente, sobre a minha essência, eu estou colocando isso para fora. Quanto mais eu coloco coisas ruins para fora da minha boca, mais difícil vai ser eu colocar coisas boas para fora da minha boca. Por quê? Porque eu vou estar enviesando aquilo que é uma ferramenta. Porque no contexto da sabedoria, do conhecimento e dos princípios bíblicos, a boca é uma ferramenta. Uma ferramenta de bênção ou de maldição, quer dizer, uma ferramenta onde eu construo ou onde eu destruo. E quando eu, então, por não entender isso, eu começo a ficar enviesado, quer dizer, toda vez eu vou falando mal, toda vez eu vou criticando, toda vez eu vou dizendo, toda vez isso, aquilo outro, quando chega num momento onde eu preciso usar a minha boca, essa ferramenta que eu tenho para construir e evoluir, eu não consigo. Ou não é na mesma intensidade. Não é na mesma potencialidade. Não tem a mesma assertividade. Por quê? Porque eu estou enviesado. E sabedoria é saber morder os lábios. Como assim? Beleza, eu poderia fazer um comentário ruim sobre essa situação, mas eu não vou fazer. Não porque a situação não mereça, mas porque eu estou controlando a forma com que eu ajo com a minha boca. Para que, quando eu precisar agir da forma certa, eu esteja preparado. Haja uma maior habilidade em fazer coisas boas, falar coisas boas, construir com palavras, do que maldizer, do que destruir.
E esse é um princípio de sabedoria, meu amigo e minha amiga, que as pessoas hoje em dia não estão mais preocupadas. Por que elas não estão mais preocupadas? Porque elas pensam que elas podem falar o que querem. E podem. Você tem o direito de falar o que quiser, mas você também vai viver as consequências de tudo que você falar. E hoje nós estamos destruindo mais do que construindo a nossa própria vida. Nós estamos falando mais coisas negativas, depreciativas, coisas que não condizem muitas vezes nem com aquilo que a gente crê, nem com aquilo que a gente sente. Ou muitas vezes até o que a gente sente, porque de tanto falar, de tanto pensar, isso se torna uma fonte de coisa ruim de dentro da gente. E quando a gente percebe, nós não estamos mais construindo nada. Nós não estamos mais evoluindo nada com as nossas palavras. Nós não estamos mais motivando a nós mesmos. Porque se tu passa o tempo todo falando mal, criticando, dizendo toda pessoa, você não consegue dar um elogio. Quando você vai pensar a seu respeito ou falar ao seu respeito, você vai ser negativo também. Porque você está enviesado, você está no polo negativo. Tudo aquilo que você fala é negativo. E isso a gente não para pensar. É verdade ou não? Quando foi que tu parou para pensar nas coisas que tu falou? Nos últimos 3 dias, para pensar. Falando coisa boa, coisa ruim, 50% cada, 30% de coisa boa, 70% de coisa ruim. E aí? Por que isso acontece? Aí é a grande questão. Porque nós somos levados pelo ambiente em qual nós estamos. Segundo, nós temos a habilidade natural de sempre ver a parte negativa do que a positiva. Terceiro, nós não fomos treinados a usar a nossa ferramenta. Nós não fomos treinados a usar a nossa boca. Nós não fomos treinados a falar as palavras certas da forma correta no momento certo. Bem pelo contrário, nós somos treinados a fazer das coisas erradas. A maldizer, a espraguejar, a xingar, a falar um monte de palavrão. Ah, quer dizer que não pode fazer essas coisas? Se for uma exceção da exceção da exceção, pode. Mas se você quer ver uma vida de sabedoria e você vive espraguejando, vive falando mal, vive falando um monte de obscenidade, um monte de bagaceirice, vive falando um monte de porcaria, tu tá treinando a sua boca para coisa boa? Não tá. E aí depois não adianta falar assim, não, eu tô vivendo um caos onde eu tô. Porque a sua boca, ela só espragueja, ou daqui a pouco a sua boca, ela só gera intriga. Provérbios fala sobre isso. Que é horrível viver com uma pessoa intrigueira. Qual é a ferramenta do intrigueiro? É a boca. O poder da boca. Saber o que você faz com a sua boca. Falar as palavras certas na hora certa, no momento correto. Ai, tu tá transformando as coisas muito religiosas. Aqui não tem nada a ver com religiosidade. Tem um monte de estudo científico, tem um monte de estudo de gente que não tem nada a ver com religião, que fala as mesmas coisas. E sim, eu estou falando sobre princípios de sabedorias bíblicos. Então vai ter uma base de princípios bíblicos. Agora, você viver dessa forma, o que vai acontecer? Você só vai perder, como tem perdido. Por quê? Porque existe um poder na boca, e o poder da boca também é de semente, de semear. Aquilo que a minha boca fala, vem. E muitas vezes nós estamos falando dos outros, mas nós não percebemos que a nossa semente está sendo lançada, e nós vamos colher a nossa semente. Então, para você nesse momento, meu amigo e minha amiga,
que não tem usado com sabedoria, eu quero fazer um desafio para você. Pense em tudo que você fala, reflita sobre o que você conversou. Se você não consegue ainda ter, no mesmo momento que você está falando, um discernimento, uma clareza e um domínio sobre o que você fala, pelo menos pense depois de toda a conversa. Reflita sobre o que você disse. Se arrependa se você falou mal. E nesse processo você vai evoluir. Aí começa um processo de evolução. Porque você começa a analisar, você começa a pensar, você começa a ver, não, beleza, isso aqui eu fiz errado. Então eu preciso evoluir. E aí você vai evoluir no outro dia, no outro dia, no outro dia, até que vai se tornar automático. Você vai pensar assim, poxa, eu não estou falando mais um monte de porcaria, eu não estou espraguejando mais, eu não estou sendo maledicente, falando mal, com maldade, eu não estou sendo um boca suja de que a cada 10 palavras que eu falo, 30 são palavrão. Eu não estou mais usando a minha boca para murmurar a respeito da minha vida. Eu não estou usando mais a minha boca para dizer coisas contra mim mesmo. E aí você vai evoluindo. Aí você vai se desenvolvendo. E aí vai passo a passo, passo. É fácil? Não é fácil. Porque você nunca foi treinado para isso. Você está começando um treinamento agora. Treine a sua boca. É simples, treine a sua boca. Vai ser o título do vídeo. Treine a sua boca. Por quê? Porque se você não treinar ela, ela vai dominar você e vai engolir você. E você vai morrer como um peixe pela boca. Então, meu amigo, essa é a sabedoria desse vídeo. Quero convidar você a curtir aqui. Abaixo desse vídeo, tá? Abaixo desse vídeo aqui na descrição vai ter um link com um PDF sobre esse tema, com exercícios para você fazer. Um PDF gratuito. Você então só tem que clicar abaixo aqui e se inscrever ali para receber, ter o acesso gratuito a esse material, tá bom? Entrando dentro do grupo do WhatsApp. Então você vai clicar, vai entrar no grupo e lá no grupo vai ter o material e também você vai ser avisado de outras aulas, coisas ao vivo que nós fazemos ou algum material que a gente produz e distribui gratuitamente aqui para você. Então esse é o vídeo. Não esqueça também agora, último pedido, curta e compartilhe esse vídeo para mais pessoas e se inscreva no canal. Até mais. Sabedoria sobre a sua vida e que você se desenvolva e cresça em todas as áreas e use o poder da boca em seu próprio benefício, tá bom? Sucesso!